Olá! Damos prosseguimento hoje ao nosso módulo de prótese. Eu acredito que eu mencionei isso na aula passada, caso contrário, caso eu não tenha mencionado, é importante deixar claro que a gente faz, geralmente, o curso baseado no edital antigo. Assim como eu falei para vocês em farmacologia, está acontecendo em prótese. O edital da prova anterior, foi praticamente 10 anos atrás, né, foi um edital bem restrito. Então, a gente em conversa, né, conversando com o Marco, que é o coordenador desse curso, ele achou melhor a gente ampliar. Em vez de dar 2 aulas, 1 ou 2 aulas de prótese, só de prótese fixa, que era o que estava previsto na parte geral do edital antigo, ele achou melhor a gente ampliar para aumentar a gama de conhecimentos, porque provavelmente esse edital vai ser atualizado. Então, a gente vai ter uma aula de fixa, já tivemos uma aula de oclusão, vamos ter uma de fixa, vamos ter uma de PPR e vamos ter uma de PT. Tá? E dentro da possibilidade, eu estou lutando para tentar encaixar uma de materiais dentários também. Tá? Mas ainda não posso confirmar isso para vocês. Aí vai depender se eu conseguir encaixar materiais, ótimo, eu dou uma aula certinha de cada. Se não, eu vou ter que introduzir um pouco de materiais na de fixa, um pouquinho na de total. Mas isso aí é o de menos, tá? Bom, então, hoje a gente fala sobre prótese parcial removível. A prótese parcial removível é uma parte da prótese que tem vários autores que discorrem sobre o assunto, que escrevem sobre o assunto, mas o autor que costuma ser mais cobrado e que academicamente também é um autor, né, que a gente encontra bastante, é o Todescan. Apesar do seu livro ser de 1996, ainda é o livro mais envolvido nas provas que abordam esse assunto. É o livro que cai no Exército, é o livro que cai na Marinha, é o livro que a FAB usa. Enfim, geralmente mais nas provas de especialista, mas provas que abordem, né, a questão de clínico geral podem abordar essa questão de prótese removível. Então, é o que nós vamos falar hoje. Bom, o que é uma prótese parcial removível? O que seria o conceito? Todescan conceitua as próteses parciais removíveis em aparelhos dento suportados ou dento-muco suportados. Para um pouquinho e reflete sobre isso. Dento suportados exclusivamente em dente. Então, seria aqueles casos que eu estou substituindo poucos dentes, eu ainda tenho bastante remanescente. Todos os meus, todos os componentes do meu aparelho transferem as cargas para dente diretamente. Ou dento-muco suportado. Aí eu já estou começando o quê? A ter uma participação da mucosa nesse suporte. Então, por exemplo, um paciente que tem extremo livre, eu tenho um suporte dentário mais restrito. Então, eu já tenho um pouquinho da mucosa participando. E se eu falo de próteses muco-suportadas? Eu estou falando das próteses totais, eu não tenho nenhum elemento dentário participando. Tá, então, vamos lá. Conceito. Aparelhos dento-suportados ou dento-muco-suportados, destinados a substituir em um ou ambos maxilares um ou mais dentes ausentes, podendo ser removido da boca com relativa facilidade, tanto pelo paciente quanto pelo profissional. Por que eu quis enfatizar essa diferença entre aparelhos dento-suportados e dento-muco-suportados? Porque são grandezas completamente diferentes. Se eu digo para vocês que eu tenho um tipo de prótese que apoia só em dente, eu não espero nenhum tipo de movimentação. Eu espero o quê? Removo, recoloco e em função eu não tenho movimento. Porque os dentes todos têm. O movimento dentário é associado ao ligamento periodontal, que é um movimento de, no máximo, 25 micrômetros, é um movimento muito pequeno, é um movimento quase que imperceptível. Já quando eu falo de uma prótese dento-muco suportada, que eu tenho uma mucosa participando, a mucosa ela varia, ela tem uma resiliência que pode chegar a 1,3 milímetros, por exemplo. Então, é bem diferente do dente. Então, quando eu tenho envolvimento de mucosa, eu necessariamente tenho um movimento na prótese. É necessário que aconteça esse movimento, senão eu estou usando só dente. Se a mucosa está sendo usada como participação, eu preciso ter movimento. Menor que seja, mas eu tenho algum movimento. Já quando ela é totalmente dentro suportada, eu não tenho nenhum tipo de movimento. Tá? Com o tempo a gente vai elucidando melhor isso. Bom, então, Todescan dá uma volta ao mundo para falar sobre a indicação da prótese removível, mas antes dele dar a volta ao mundo e falar todos os casos que ele especificar, ele fala o seguinte: na verdade, a indicação generalizada de uma prótese parcial removível é a seguinte: casos na qual
eu tenha espaços muito elevados, ou eu tenha contraindicação de fazer uma prótese fixa, por questões biomecânicas. Então, ele resume meio que assim, espaços curtos, prótese parcial fixa. Espaços longos, ou seja, perda de muitos dentes, prótese parcial removível. Mas é claro que isso não é uma coisa generalizada. Cada caso tem a sua particularidade. Então, aí ele cita casos de extremidade livre uni ou bilateral. Lembrando que, se eu falo em termos de extremidade livre, sempre vocês vão imediatamente pensar, extremidade livre são próteses, primeiro, complexas, e por causa disso, elas geralmente são complexas, por quê? Porque elas têm o apoio tanto em dente quanto em mucosa. Então, lembrem disso, porque isso vai ajudar muita coisa daqui para frente. Falou em extremidade livre? Lembra, a mucosa está participando. É uma prótese um pouco mais complexa, porque se tem movimento, eu tenho que planejar muito bem, porque senão eu vou sobrecarregar os dentes que estão participando. Rafaela, pelo amor de Deus, vem pra cá. Tá de boa? Aqui tu tá aqui. Não? Ah, então tá bom. Então, extremidade livre, uniobilateral. E outra coisa, esse tipo de prótese é uma prótese que, como eu falei, bastante complexa. Então, a biomecânica dela é desfavorável. Então, o antagonista é bastante relevante. Geralmente, ele indica esse tipo de prótese parcial removível de extremidade livre, idealmente quando o meu antagonista vai ser uma PT ou vai ser uma outra PPR. Se tenho dentes naturais como antagonistas, a minha biomecânica já fica desfavorável. Espaços edentados extensos, dentes suportes com sustentação periodontal reduzida, ou seja, que eu teria uma boa contraindicação para fazer uma prótese parcial fixa. Excessiva perda de tecido ósseo, porque na prótese parcial removível eu tenho a possibilidade de contar com o quê? Com a resina rosa, que vai simular uma gengiva. Na prótese fixa eu já não tenho essa possibilidade. Então, às vezes, dependendo do grau de perda de tecido ósseo, e tecido tanto ósseo quanto gengival, né? Porque um acompanha o outro, dependendo da quantidade de perda, por uma questão estética, por uma questão de acúmulo de alimento, por uma questão de escape de ar, eu vou ter que preencher com uma resina. Necessidade de recolocação imediata dos dentes anteriores, e aí a gente entra naqueles casos de paciente que vai fazer extrações múltiplas, ou que seja única, mas assim, que seja dente anterior, que eu não vou preparar os outros dentes com uma prótese fixa, eu não quero, por qualquer motivo, preparar os outros dentes, eu preciso de uma prótese imediata para a pessoa não sair sem dente da frente. Então, pode ser feita uma prótese parcial removível, imediata, provisória, mas é uma possibilidade. Indicações cirúrgicas, né? Então, proteção pós-operatória, para utilizar a prótese como mantenedor de algum medicamento que deva ser liberado com o tempo, esplintagem. Para fazer pequenas movimentações, sim, Todescan indica pequenas movimentações com próteses parciais removíveis, inclusive ele fala mais para frente a força, como que deve ser. E por último, como próteses provisórias. E aí entra semelhante ali ao que a gente falou na necessidade de recolocação imediata dos dentes anteriores. Tá? Então, todas são possibilidades na qual a gente pode indicar uma prótese parcial removível. Contraindicação. Na verdade, a principal vantagem de uma prótese removível é que o paciente pode, na verdade, deve remover para realizar a higienização. Isso principalmente quando a gente compara com uma prótese fixa. Né? Uma prótese fixa, parcial fixa, é bem difícil o paciente higienizar. Requer uma atenção muito maior do que a que ele tinha antes de perder o dente. Ou seja, se o paciente não superar a sua motivação, ele vai perder, em vez de ter perdido um, ele vai perder 3. Ou 4 e assim sucessivamente, porque se não higienizar, ele vai perder os outros dentes. Já a removível tem essa vantagem, que eu removo, de forma que eu tenho acesso a todas as minhas estruturas, higienizo a prótese e recoloco. Óbvio que não é isso que acontece, mas deveria ser, que seria uma das grandes vantagens dessa prótese. Então, as principais contraindicações dela estão associadas a pacientes que não conseguem remover, higienizar e reposicionar. Ou seja, pacientes que tenham problemas motores, que não consigam nem remover nem reposicionar. A gente vê idosos com algum problema de coordenação motora, né, de alguma disfunção neuromuscular, que não conseguem posicionar adequadamente. Pacientes com debilidade mental ou pacientes com pobre higiene bucal. E aí, quando ele fala pobre higiene bucal como uma contraindicação, ele faz a seguinte ressalva. Na verdade, não chega a ser uma contraindicação. Por quê? Todo paciente é passível de se ensinar. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, se é um paciente que não tem condições de aprender a higienizar, digamos que ele tem uma pobre higiene bucal presente, e ele tem alguma debilidade, algum problema, alguma questão que ele não tem a capacidade cognitiva para aprender,
este sim está contraindicado. Tá? Por isso que eu coloquei esse asterisco aqui. Então, a gente vê que é uma prótese bastante versátil, que basicamente as contraindicações estão associadas à dificuldade de remover e reposicionar a prótese na boca. É claro que a gente vai ver vários, não vou dizer contraindicações, mas várias restrições à indicação, ao tipo de prótese, ao tipo de grampo, alguns detalhes dessa prótese para casos específicos, principalmente casos com biomecânica mais complicada. Mas, de uma forma geral, as contraindicações são essas 3. Já vi questão de contraindicação de PPR, de transformar em uma questão ridícula numa questão bizarra e muita gente errar. Então, assim, simples. Problemas motores, debilidade mental ou pacientes com pobre higiene que não tenham condições de aprender uma higiene adequada. Bom, e aí, vocês vão ver que 850 milhões de autores resolveram classificar a PPR. Tem 1 milhão e é cobrado. É muito frequente a gente encontrar a questão de classificação de PPR em prova de concurso. Tá? Então, é decoreba? Sim, infelizmente. Eu evito o máximo que eu posso ficar passando decorebinha. Mas isso aqui é decoreba, não tenho o que fazer e é cobrado. Tá, mas por que se classificou tanto? Por que tantos autores resolveram classificar? Bom, Todescan fala que um dos principais pontos de sensibilidade de uma prótese parcial removível é o planejamento, que geralmente esse planejamento não é feito pelo profissional dentista. Geralmente, quem faz esse planejamento é o técnico de laboratório. Os profissionais moldam e mandam para o laboratório planejar. Isso é inadequado, porque quem tem o conhecimento biomecânico, teoricamente, seria o profissional. Então, por todas as dificuldades que o planejamento de uma prótese parcial removível representam, os autores foram tentando classificar para tentar melhorar a questão do planejamento, para tentar melhorar a comunicação entre os profissionais, para melhorar a possibilidade de estudar e entender esse tipo de aparelho, por questões didáticas de ensino. Então, por uma série de motivos, se resolveu classificar e sistematizar. E aí, cada autor, dos vários que classificaram, é claro que eu chutei aquele número de uma forma bem exagerada, só para exemplificar, mas alguns autores usam critérios de topografia, outros usam critérios de biomecânica, outros usam critérios de função, fisiologia, enfim. Cada autor utilizou um critério. O primeiro autor, a classificação mais antiga relatada no livro, é uma classificação de 1958, que o autor Saizar relaciona a classificação em relação à transmissão. Tá? Aqui seria a base funcional, eu acho que cortou um Lzinho aqui, mas na verdade a via de transmissão daquelas cargas para o organismo. Então, o primeiro tipo seria próteses dentosuportadas, compreendendo as próteses parciais removíveis que não envolvam extremidades livres. Tá? Então, por exemplo, aquelas classes 3 de Kennedy, a gente vai falar da classificação direitinho, mas, por exemplo, o paciente perdeu 2 premolares. 2 premolares inferiores, tem os dentes posteriores, tem os dentes anteriores a ele, ele vai substituir uma falha intercalada ali, relativamente simples, 2 dentes envolvidos, vai fazer uma prótese parcial removível. Essa prótese, ela é totalmente dentosuportada. Eu tenho todos os outros elementos ali na boca, perdi 2, meus grampos vão apoiar em dente, tudo vai apoiar em dente, a mucosa não vai participar dessa sustentação. Já as próteses dento-muco suportadas são as próteses na qual a gente tem aparelhos parciais removíveis de extremidade livre e alavanca interior. É importante também que vocês enxerguem, imagino que vocês enxerguem, né, que eu já falei sobre isso, que a extremidade livre posterior é uma prótese complicada. É uma prótese que tem uma biomecânica complicada, uma vez que eu tenho a mucosa participando. Isso eu estou falando de próteses com extremidade posterior livre. Mas existe também o que a gente fala de extremidade anterior livre. Na verdade, não é uma extremidade livre. Mas aqueles pacientes que perderam os anteriores têm uma área extensa de extremidade, no caso, extremidade anterior, livre também. Essa prótese também tem a participação da mucosa e ela também tem uma tendência de giro. Tá? Então, tanto as próteses de extremidade posterior livre, quanto as próteses chamadas de alavanca anterior, ou seja, quando se perde vários dentes anteriores, ambas têm uma biomecânica um pouco diferenciada. Quanto maior a falha, mais complicada vai ser a biomecânica. Tá? Então, geralmente, a gente agrupa essas duas próteses juntas, porque ambas são dento-muco suportadas.
participação de dente e de mucosa na sustentação. E por último, as próteses muco-suportadas, essas sim correspondendo às próteses totais. Uma classe depende do tamanho dela, mas em geral sim. Se ela, por exemplo, tiver perda dos 4 incisivos, ela vai ser, ele considera de alavanca anterior, né? Ela é considerada assim. Não é dentro suportada. Não é dentro suportada. Quanto maior a área de mucosa livre, né, sem dente, maior a participação dessa e maior a tendência dela ser dentro muco suportada, tá? Com inspiração nessa classificação funcional de César, Rampel classificou em próteses fisiológicas, semifisiológicas e afisiológicas. Elas são extremamente semelhantes, porque olha aqui, fisiológicas correspondem às dentosuportadas, na qual ocorre uma neutralização das cargas de forma fisiológica, ou seja, as cargas são transmitidas aos dentes, o ligamento periodontal consegue aliviar essas cargas, transformar o que é compressão para tração, de forma que eu não tenho estímulo de absorção óssea. Porque no nosso organismo, a nossa resposta óssea depende do tipo de estímulo. Se eu tenho estímulo de compressão, a minha tendência é ter reabsorção óssea. Se eu tenho estímulo de tração, a minha tendência é ter neoformação óssea. O nosso ligamento periodontal tem essa tarefa, né, dentro da sua lista de atribuições. Uma delas é essa, é transformar cargas não axiais, ou seja, cargas que chegariam no meu osso como compressivas, em cargas de tração, para que eu transforme elas em fisiológicas. Justamente o que acontece nas próteses, que para Rampel são classificadas como fisiológicas, são as dentosuportadas. Já as próteses semifisiológicas são as próteses que têm dente, mas também têm mucosa. Então, são aquelas dento-muco-suportadas. Neutralização das cargas se dá de maneira parcialmente fisiológica. Porque o fisiológico é o quê? É o dente recebendo a carga. Existe a participação da mucosa na transmissão. Nessa região, há alguma aceleração da absorção óssea. E, por último, as próteses afisiológicas, que são as correspondentes às muco-suportadas, que são as PTs. Nesse caso, a neutralização das cargas é totalmente afisiológica. A nossa mucosa não é preparada para receber cargas. Pelo menos a natureza não pensava assim. Seguindo nessa linha, Miller propôs uma nova classificação baseada no rendimento do aparelho, na qual ele cita prótese intercalar. A prótese intercalar seria o equivalente às classes 3 de Kennedy, a gente vai falar sobre elas já já, para quem tiver dúvida, mas as classes 3 de Kennedy são aquelas que é perdido um dente intercalado, um ou mais dentes intercalados, desde que não cruzem a linha média. A partir do momento que cruza a linha média, aí eu já tenho uma classe 4. Aí eu já tenho um componente dentro do muco suportado, dependendo da extensão. Então, prótese intercalar, prótese de alavanca, temos a alavanca anterior e a alavanca posterior. Está tudo igual, não sei se vocês estão reparando. Cada um queria só botar a sua estrelinha lá na árvore de Natal. E a prótese combinada, que tem intercalado mais extremidades. Wild, em 33, se eu não me engano, ele é o último a classificar. Ah, não, aí tem o próprio Kennedy. Wild, em 33, considerando as alterações ocorridas nos arcos, classificou em... Aí, no caso, o Wild já considera para a classificação dele o arco que está recebendo. Então, arcos dentais com superfície mastigatória encurtada, ou seja, eu perco o dente em alguma das extremidades, seja anterior, seja posterior, tá? Lembrando disso. Superfície mastigatória interrompida, ou seja, eu tenho falha intercalada, ou combinado, quando é encurtada e interrompida, quando eu tenho perda de alguma das extremidades e tenho ainda falha intercalada. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí, só para assim a gente ver como é que isso... Geralmente, quando cobra, eles cobram só saber quem é o cara e como é o tipo de classificação. Por exemplo, Miller classifica em encurtada, intercalada e combinada? Não, ele classifica em fisiológica, entendeu? Na verdade, é isso que é cobrado. Então, aqui, uma questão bem bobinha. Perguntava que, de acordo com Miller e Wild, a prótese e a arcada são classificadas, respectivamente, como? Só saber que Miller classifica em de alavanca, seja anterior, posterior, e
E o Wild considera em superfície encurtada, intercalada, enfim. Na verdade, isso aí, gente, decor é bom. Não tem muito que eu possa fazer para ajudar vocês nesse sentido. Ah, ainda temos aqui, ó. Elbridge, em 35, modifica de Miller com prótese intercalar, prótese de extremidade livre e combinada. E aí, aqui, Turano, Todescan tá lá citando, meio que até entediado essas classificações, mas aqui é como se ele levantasse e falasse, e agora começou uma coisa interessante. Por quê? Elbert foi o primeiro autor a citar este termo, extremidade livre. E ele gostou dessa história porque a gente sabe que as próteses de extremidade livre são próteses que têm uma característica diferenciada. Então ele falou que a importância dessa classificação é justamente a utilização desse termo. Kammer já é um outro autor bem importante. Por quê? Porque ele foi, antes de Kennedy, o primeiro autor a estabelecer uma classificação reconhecida universalmente. Porque até então ficava cada autor, dava a sua classificação, logo vinha um outro que só modificava um pouco, e aquela coisa ficava na mesmice. Já Kammer deu a primeira classificação que já foi utilizada em larga escala. Só que a classificação dele, segundo Todesca, tem uma validade, né? Ele acha bastante importante, mas é uma classificação que leva em conta exclusivamente a questão biomecânica. E ele não dá possibilidades de uma classificação mais específica. Então, eu posso ter uma prótese que é super complexa, enquadrada numa classificação que a gente esperaria que fosse uma prótese simples. A classificação dele relaciona a posição de retentores diretos e a necessidade ou não de retentores indiretos. O que ele faz? Ele pega o arco e olha... Bom, se eu traçasse uma reta aqui, digamos aqui, eu vou pegar a classe 1, tá? O paciente perdeu esses dentes aqui e vai substituí-los. Se eu traçar uma reta ligando... Esse desenho tá aí? Então, vê se vocês conseguem acompanhar, não sei se aqui dá para ver. Se eu traçar uma reta ligando os dentes mais posteriores que eu tenho, eu criaria uma peça com uma tendência de giro nesse sentido. Porque eu crio um eixo assim. Então, com a mastigação, a peça pode girar nesse sentido. Então, isso me traz uma necessidade de, no meio dessa reta, traçar uma outra reta e criar uma retenção indireta ali. É importante que a gente tenha a visão do que seria uma retenção direta e uma retenção indireta. O que é retenção direta? São aqueles grampos que estão diretamente associados à falha, imediatamente adjacentes à falha. E a retenção indireta, que é justamente para evitar que eu tenha um componente de giro, é um grampo que está localizado à distância, ao ponto mais distante desse fulcro aqui, de giro. Então, Kammer falou que se eu tenho próteses que criem um eixo de rotação único, na qual eu preciso colocar um retentor, né, no ponto mais distante, eu estaria lidando com um tipo classe 1, ou a classificação diagonal. Eu ligando os últimos pontos dessa arcada, eu criaria a tendência de giro em um eixo. Seria a classe 1 diagonal. Já a classe 2, ou diametral, ela seria semelhante à classe 1, mas ela teria a criação de dois eixos, ou seja, o paciente perdeu dentes posteriores e dentes anteriores. É uma prótese muito complexa. Essa seria a prótese diametral ou classe 2. No caso, ao se criar essa linha, eu precisaria de um retentor indireto aqui, mas esse aqui ele é retentor direto desse eixo. Então, os próprios retentores diretos se anulam. A classe 3 seria aquelas próteses na qual eu tenho só... seria unilateralmente, o envolvimento seria unilateral. E se eu fosse utilizar aquelas próteses pequenininhas que fossem só unilaterais, eu teria o eixo de giro nesse sentido. Muito facilmente o paciente poderia engolir essa prótese. Então, seria nesse caso, é unilateral, mas eu tenho a necessidade de criar um ponto distante, não só por anular esse giro, mas porque o paciente teria a chance de engolir essa prótese. E por último, a classe 4, que é polilateral ou multilateral. O paciente tem múltiplas perdas, de forma que ele vão existir vários grampos em vários planos, ou seja, ele não cria nenhum eixo de rotação, porque por ter ancorados várias retenções diretas, ele criaria uma figura geométrica
polilateral ou multilateral que anularia todas as possibilidades de giro. Dessa classificação, o que eu já vi cair, o que eu acho que, de repente, poderia ser? Que ele foi o primeiro autor a estabelecer essa classificação universalmente reconhecida. Não me recordo, e olha que eu fiz muita prova já envolvendo próximo, não me recordo de cair a descrição. Até porque no próprio livro é um pouco falha essa descrição, é um pouco vazia. Então, para fazer questão também não é tão fácil. Por outro lado, Kennedy é o principal autor, né, em termos de classificação, foi o primeiro autor a ter o seu nome associado a uma classificação e propôs uma classificação baseada na topografia dentária. Tá? É uma classificação mais complexa que ela consegue contemplar o maior número de possibilidades. Então, eu posso ter, por exemplo, um caso de classe 3 bem simples, né? Lembrando que a classe 3 são aquelas falhas intercaladas. Bem simples, mas eu posso ter uma classe 3 bastante complexa. E aí eu consigo, por exemplo, ter... A classe 3 até nem foi o melhor exemplo. Eu posso ter, por exemplo, uma outra classe que eu posso acrescentar modificações. A classe 3 é a única que não aceita modificações. Vamos chegar lá já já. Mas eu posso ter uma classificação X com uma outra modificação. Porque eu consigo, na própria classificação, contemplar todas as condições envolvidas. Então, por exemplo, digamos que um paciente tenha perdido uma única extremidade. Eu tenho extremo livre só em um lado. Só que no outro lado eu tenho uma falha intercalada. Que classificação seria? Então, eu tenho a classificação relacionada ao extremo livre com a modificação daquela falha intercalada. Com isso, eu consigo olhar aquela classificação e ver o nível de complexidade daquelas falhas que o paciente tem. Dessa forma, então, a classificação de Kennedy contempla 4 classes, tá? Na qual a classe 1, que seria o mais complexo, seria um paciente edentado posterior bilateral, ou seja, ele perdeu os dentes posteriores, tá? Importante, a gente vai falar sobre isso depois, mas assim, só para já ligar a luz de reflexão de vocês. Se um paciente perde o segundo molar e ele não tem antagonista, ele não tem a menor necessidade de restabelecer aquele dente. Então, é importante que a gente, para classificar, leve em consideração todos os fatores presentes e não somente olhar e classificar. Por que eu estou dizendo isso? Quando cai questão de Kennedy, geralmente é questão para classificar. E aí eles botam um caso, dente sem antagonista, dente que vai ser extraído. Então, a classificação só é feita depois que a boca está pronta. Depois que extraiu, que tem que extrair. Então, se na questão vier, o paciente está com vai extrair tal, qual a classe de Kennedy? Você desenhem, faça bolinha, o que for, extrai o que tem que extrair para classificar. Porque senão vocês podem se confundir. Então, classe 1 seria o edentado posterior bilateral. Classe 2 seria o edentado posterior unilateral. Classe 3, edentado posterior intercalar. E aí é importante essa palavrinha aqui, posterior intercalar, por quê? Se o paciente perdeu o 11, cruzou a linha média? Ainda não, então ainda é intercalar. Mas se ele perdeu o 11 e o 21, já cruzou a linha média? Então não é considerado posterior. Esse posterior está se referindo à linha média. Então, para ser classe 4, tem que cruzar a linha média. Se tiver só uma lateral envolvida, ainda é intercalar. Classe 3 de Kennedy é intercalar. Então, ela não cruza a linha média. Pode ser esquerda ou pode ser direito. Se ela cruzar a linha média, aí não é considerado classe 3, é classe 4. A classe 3 não tem modificação. A classe 4 não tem modificação, porque a classificação começa sempre de trás para frente. Tá, ficou alguma dúvida aqui ainda? Agora a gente vai esmiuçar isso. Vamos ver umas figurinhas aqui, a gente esmiuça. Desculpa pela falta de definição, porque o livro é de 1996. Então eu tirei foto do livro de 1996 e tentei botar aqui. Então ficou uma porcaria, mas enfim. No de vocês dá para enxergar? Mais ou menos, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui basicamente as 4 classificações. Aqui temos a classe 1, edentado posterior bilateral, é o mais complexo. Quanto mais próximo da região anterior é a falha, ou seja, quanto maior é a falha, mais complexo é. Temos a classe 2 aqui, edentado posterior unilateral. Temos a classe 3, é uma falha intercalar. Falha esta que
Se cruzar a linha média, deixa de ser classe 3 e passa a ser classe 4. A classe 4 é uma falha anterior que cruze a linha média. Então, para ter uma classe 4, eu preciso ter, no mínimo, 2 dentes envolvidos na falha. Concordam comigo? Bom, não vamos conseguir enxergar essas modificações, mas não tem problema, porque a gente vai falar delas já já. Bom, e aí, uma vez que eu classifiquei, qualquer outra alteração, a classificação começa sempre de trás para frente. Então, a falha mais posterior vai ser quem manda na classificação. Uma vez que eu classifiquei o que for mais posterior, o que ainda tem a classificar vai ser considerado modificação. Então, as classes são classificadas por algarismos romanos, as classes de 1 a 4, e as modificações são algarismos arábicos. E aí, o número de modificações é o número de outras falhas que o paciente tem. Vão entender já já para quem achou isso confuso. Então, vamos lá. Depois que Kennedy fez essa classificação, que foi bem em 1920 e poucos, ainda se observou que faltavam alguns detalhes dessa classificação, que era uma classificação que realmente contemplava um grande número de casos, uma classificação bem interessante, mas que ainda precisava ser mais específica. E aí, em 1960, foram divulgadas as regras de Applegate. O que são essas regras? É uma complementação à classificação de Kennedy, que, na verdade, essas regras que trazem essas modificações que eu estou falando para vocês. Tá? E aí é para deixar tudo bem clarinho que surgiram essas regras. Primeiro, a classificação é sempre posterior ao preparo da boca, aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, depois que o paciente extrai o que tem que extrair, depois que todas as alterações são feitas, inclina dente, faz extração, mexeu em osso, não mexeu, enfim, depois de preparar, é feita a classificação. A classificação é importante porque ela vai ajudar a nortear o planejamento dessa prótese. Terceiros molares, quando ausentes, não entram na classificação. Os terceiros molares só vão participar da classificação se com antagonista e em função. Segundo os molares que não serão substituídos, tudo que é questão que cai, Kennedy pega aqui, ó. Segundo os molares que não serão substituídos, ou seja, que não têm antagonista, não são considerados. Porque isso faz toda a diferença. Porque pode deixar de ser uma classificação, por exemplo, classe 1 ou classe 2, e pode passar, ignora-se essa classificação e pode passar para uma classe 3, que é um restabelecimento muito mais simples do que substituir. Quanto mais para posterior, maior a possibilidade de instabilidade. Maior a proximidade de quem aqui? Masseter, maior a incidência de força. Então, menor é o espaço entre os arcos. Vai ficando quanto mais para posterior, mais complicado vai ficando. Áreas posteriores regem a classificação, ou seja, sempre começa de trás para frente. A classificação vai sempre começar pela falha mais posterior. Vamos lá naquela minha figurinha, ver se vocês conseguem enxergar. Então, a gente tem aqui, ó. Nem eu consigo enxergar aqui. Talvez eu consiga até enxergar melhor na apostila de vocês. Deixa eu ver aqui. Também não, né? Bom, vou dar um exemplo aqui. Vou desenhar. Vocês devem estar loucos para ver meus desenhos lindos. Vamos viajar, tá? Viajar bastante, tá? E fingir que aqui temos uma arcada. Então, eu tenho essas falhas aqui e tenho essas falhas aqui. Tá? Digamos que aqui seja a linha média. Que classificação é essa? Perfeito. A classificação começa sempre pela falha mais posterior. Ou seja, essa aqui. Gente, finge que isso aqui é uma arcada. Pelo amor de Deus, tá bizarro, mas finge. Então, aqui vai ser classe 2. Falha unilateral em extremidade livre posterior. Beleza, mas eu tenho mais uma falha aqui. Então, o que eu vou ter? Uma modificação. Qualquer falha, além da classificação principal, é modificação. Então, eu tenho aqui mais uma falha. Uma falha. Modificação 1. Independente de quantos dentes tem aqui. Uma falha. A modificação vai se referir a um número de outras falhas presentes. Vamos lá.
Áreas desdentadas secundárias são denominadas de modificações e são identificadas por um número, em algarismos arábicos. Extensão da zona modificante não influi, mas o fator determinante é o seu número, ou seja, é a quantidade de tipos de falha. Apenas as classes 1, 2 e 3 apresentam modificações. Isso faz sentido para vocês? Por quê? Vamos pensar. Se eu tenho uma classe 4, o que é a classe 4? É aquela perda que atravessa a linha média. Tá? Classe 4, atravessa a linha média. Se tiver alguma outra falha, essa outra falha vai ser aonde? Vai ser daqui para trás, não vai? Digamos que eu tenha perdido esse dente aqui, ó. Eu já não tenho mais uma classe 4, porque a classificação começa por trás. Então, eu já tenho o quê? Uma classe 3, modificação 1. Beleza? E se eu tiver... Vamos lá. Se eu tiver o seguinte... Aqui. Digamos que aqui seja a linha média, tá, gente? Aqui seja a região de bateria labial. Como que eu estou aqui? Que classificação é essa? Ó, aqui é a região posterior, aqui é o último dente da boca. Dei uma dica. Classificação 2. Modificação 2, porque eu tenho aqui um tipo de modificação, que seria uma classe 4, seria uma classe 4, e tem uma que seria uma classe 3, se tivessem individuais. Então, eu tenho um tipo de modificação, tenho outro tipo. Então, classe 2, modificação 2. Ficou claro isso? Pelo amor de Deus, não vão errar a questão disso. Vai cair questão disso na prova. Vocês não vão errar. Independente de quantos dentes estão perdidos aqui. Exatamente aí, esse que é o ponto. Não importa a qualidade. Para modificação, é quantitativo. Ó, então, só para finalizar, classes 1, 2 e 3 apresentam modificações, não pode haver modificação na classe 4. Fechou? Então, aí, ó, um paciente com ausência não tem como se garantir de fazer uma questão dessas adequadamente sem desenhar. Desenhe as arcadas, desenha a arcadinha em cima, a arcadinha embaixo, faz aqui a linha média, como se fosse um odontogramazinho. Desenha quem está presente e quem está ausente, que vai facilitar muito a vida de vocês. Porque, vamos lá, a paciente com ausência de 14, 15, 17, 24, ausência de 25 e 47. Olha aqui. Pretende colocar uma prótese parcial removível na maxila. A classificação de Kennedy para essa PPR é... Eu vou substituir o 17. Ele entra na classificação? Isso vocês têm que estar atentos, muito atentos, tá? Porque... Opa, passei. Porque é aí que pegam... A questão fácil é mole. Agora, essa, na verdade, ela é fácil. Só que desenhe. Se não desenhar, pode pegar vocês. Outra. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de proposição abaixo. A classificação de Kennedy é, dentre todas, a que agrupa mais racionalmente os casos de edentados parciais e a mais fácil de ser aplicada na prática clínica de PPR. Pacientes edentados posteriores bilateral e com ausência de incisivo central direito são classificados de edentado bilateral. Bilateral é o quê? Classe 1. Perdeu o bilateral e a ausência do incisivo central direito. Presta atenção, não cruzou a linha média.
Mas, de qualquer forma, nesse caso, não ia fazer a menor diferença. Por quê? Se tivesse cruzado a linha média, se ele tivesse perdido os dois centrais, não ia mudar, porque quem rege a classificação é a perda posterior. Beleza, agora a gente entra nos sistemas da prótese parcial removível. Tá? As próteses parciais removíveis, elas são bem complexas, e são, por serem complexas, né, são compostas por várias estruturas. Todescan agrupa essas estruturas em 4 sistemas, que são os sistemas de suporte de sustentação, como o próprio nome diz, são as estruturas que recebem a prótese e que fornecem o suporte à sustentação, o dente, a fibromucosa, o tecido alveolar. Os sistemas de retenção e estabilização, e aí a gente já está falando da prótese, grampo, apoio, grampo indireto, conectores. Os sistemas de conexão, que justamente ligam as partes da prótese, e os sistemas de células e dentes artificiais. O primeiro grupo que a gente comenta é o grupo de suporte ou sustentação. Tá? Então, esse sistema ele está diretamente ligado com o órgão paraprotético. Ou seja, todas as estruturas que vão receber essas cargas e transmitir para o organismo. Eu lembro que o ideal, o fisiológico, seria dente. Porque dente é preparado para receber carga, dente tem ligamento periodontal, que é a estrutura preparada para transformar as cargas danosas em cargas não danosas. Mas, quando não é possível isso, a fibromucosa passa a participar. Em relação aos dentes remanescentes, é importante que, para receber uma prótese, se faça uma análise bastante profunda, não só no sentido qualitativo, ver a rigidez, o formato, né, da porção coronária, se tem muita inclinação, se não tem inclinação, se é muito retentivo, se é pouco retentivo. Todos esses fatores têm que ser avaliados antes de se incluir ou não um elemento nesse planejamento. E na forma quantitativa, quantos dentes estão presentes? Pô, teoricamente, eu deveria ter 32 dentes para segurar esse piano. Se eu tenho só 12, eu vou ter a carga que deveria estar 32 por 12. Então, eu vou ter que tentar fazer uma biomecânica adequada. Os tecidos periodontais, eles, como eu tinha dito, eles participam muito na questão de receber uma carga, que pode até não ser fisiológica, e transformá-la em fisiológica. As principais fibras colágenas do ligamento periodontal são classificadas em 2 grandes grupos. Desconfigurou aqui a minha chave, eu não sei se a de vocês desconfigurou também. Mas as 3 primeiras são de periodonto de proteção e as 3 últimas, horizontais, oblíquas e apicais, são de periodonto de sustentação. Então, no periodonto de proteção, a gente tem basicamente as fibras gengivodentais, transeptais e crestodentais, que na verdade estão protegendo mais o sentido da integridade daquela região. Isso segundo o Todescan, gente, tá? Não sou eu, periodontistas, se quiserem brigar comigo, não briguem comigo, briguem com o Todescan. Já em relação às horizontais, oblíquas e apicais, elas, na verdade, elas formam um anel de sustentação nesse sentido. As oblíquas estão aqui sublinhadas com asterisco porque são as mais numerosas. E essa galera aqui, que é basicamente quem recebe as cargas não tão funcionais e transformam em cargas funcionais. Ou seja, cargas compressivas são transformadas em cargas de as fibras de periodonto de sustentação, essas 3 últimas. Vejam, por favor, na apostila de vocês se está certinho. Gengivodentais, transeptais e crestodentais são de periodonto de proteção e horizontais, oblíquas e apicais de sustentação, sendo que as oblíquas são as mais numerosas. Bom, então falamos dos dentes, falamos do ligamento periodontal, agora a gente chega na fibromucosa, que a duras penas está sendo utilizada ali como um artifício de auxílio de sustentação, mesmo que não seja a coisa mais adequada. A sua participação vai crescer inversamente proporcional ao número de dentes presentes. Quanto menos dentes presentes, mais a participação da fibromucosa. E aí a gente vê que a movimentação dos dentes pode chegar em 0,1 milímetros. A movimentação da fibromucosa pode chegar em 1,3. Então, é uma diferença muito grande. Tá? Então, é uma prótese muito mais complicada, a prótese, né, mais uma vez, que tem a participação da fibromucosa. Tanto é que existe um capítulo à parte desse livro, vocês vão ver no final, só para, que ele chama Prótese Parcial Removível de Extremo Livre.
ou seja, que são as próteses que têm a participação da fibromucosa. Porque existem vários detalhes importantes que devem se atentar nesse planejamento. Bom, a constituição dessa fibromucosa, ela é composta basicamente pelo epitélio e pelo córeo, né? No caso, o córeo sendo o tecido conjuntivo. O epitélio é um tecido epitelial pavimentoso estratificado, com células cilíndricas com a presença de queratina. Na verdade, a gente só pode ter isso tudo acontecendo por causa da queratina. Se não existisse presença de queratina, a gente não poderia utilizar a fibromucosa na sustentação. Tanto é que a gente sabe que regiões onde a gente tem pouca gengiva inserida, ou seja, pouca queratina, são regiões mais sensíveis, são regiões que a gente tem que tratar com um pouco mais de cuidado. E é o mesmo caso aqui, tá? Abaixo desse epitélio, a gente tem o tecido conjuntivo fibroso, composto imensamente com fibras colágenas, firmemente aderidas ao osso alveolar. A espessura desse tecido conjuntivo, ela vai variar, a sua consistência, na verdade, vai variar de firme a flácida. Obviamente, eu não quero nem muito dura, nem muito flácida. Eu quero um meio termo. A fibromucosa muito dura, ela é muito fininha, não é um bom suporte. Inclusive, ela pode até requerer alívio. Por quê? Se ela for muito fina, o paciente pode sentir dor à mastigação. Lembro que a gente está falando de uma fibromucosa que vai participar ativamente da mastigação. Se eu não tiver queratina para proteger, se eu não tiver uma boa quantidade de mucosa ali, eu vou inevitavelmente sentir dor. Por outro lado, a fibromucosa flácida também não é interessante. Ela permite muitos movimentos, agrava problemas. Normalmente, a fibromucosa flácida, ela é associada a dentes que quando foram extraídos, já tinham doença periodontal. E aí, normalmente, essa fibromucosa que cicatriza a região é uma mucosa mais flácida, que também não é interessante. Então, o ideal para se utilizar como suporte, no auxílio de uma suporte de uma PPR de extremo livre. Quando eu falo extremo livre, eu estou falando tanto extremo livre posterior quanto anterior, tá? Não esqueçam disso. Seria a fibromucosa compressível. Em relação ao tecido ósseo alveolar, idealmente ele não deveria participar, né, dessa sustentação também. Mas ele, né, participa. O tecido ósseo, a gente só lembrar que as regiões dos processos alveolares, né, que estão mais associados ali diretamente com o dente, são regiões de osso com caráter mais cortical, uma característica mais densa. Já abaixo deles a gente encontra bastante o osso esponjoso, que na verdade, no fundo, é quem vai estar recebendo e transmitindo essas cargas. O osso, então, mais uma vez, responde diferente, né, a diferentes estímulos, de forma que a atração, a gente tem tudo isso até um limite tolerável, né, gente? Nada excessivo vai trazer, por exemplo, nenhuma atração excessiva vai trazer uma neoformação óssea. Mas até limites toleráveis, a atração leva à osteogênese, a renovação óssea, e a compressão leva à osteonólise a princípio, ou seja, reabsorção óssea. Mas, segundo o Todescan, se dentro de um parâmetro fisiológico, aplicado de uma forma mais adequada, pode até trazer um processo de reorientação do trabeculado, mas tem que ser muito bem orientada essa carga, e a biomecânica dessa prótese tem que ser muito bem estudada. O rebordo residual vai adquirir a forma de acordo com a cicatrização após a perda dentária. Esse rebordo residual, ele é extremamente importante, porque ele vai estar participando nessas próteses de extremo livre ativamente. Então, é diferente se eu tiver um rebordo assim, se eu tiver um rebordo assim, se eu tiver um rebordo... Vai representar diferença para mim. Então, ele classifica o rebordo de duas formas, na região principal de suporte e as regiões secundárias. De forma que, se eu fizesse um corte, tá? Digamos que eu pego e faço um corte no rebordo, aqui um rebordo normal, sem nenhum tipo de reabsorção específica. Todo mundo enxerga esse corte, é como se eu tivesse feito um corte e estou olhando o rebordo de dentro. Essas regiões aqui seriam um suporte secundário. E esse aqui, a região da crista, no topo seria a região de suporte primário. Ou região principal de suporte, responsável por neutralizar as forças perpendiculares a ela, a crista. Já as secundárias são responsáveis pelas cargas oblíquas, composta por uma vertente vestibular e uma vertente lingual.
E aí, baseado nesse tipo de variação da cicatrização em relação ao suporte secundário ou principal e secundário, Todescan traz uma nova classificação, tá? A classificação desse rebordo na sua cicatrização. Então, a primeira delas é a normal, tá? Essa reabsorção normal levaria a um formato de rebordo no formato de um triângulo equilátero, tá? Vamos abstrair bem aqui e vamos enxergar como se aqui existisse um triângulo mais próximo do equilátero possível. Essa seria a situação ideal para o suporte. Tá? Já que, mais uma vez, eu estou usando tanto tecido ósseo quanto tecido mole para participar no meu suporte de cargas. Então, eu preciso ter um bom suporte primário, assim como secundário, porque aqui eu vou ter cargas axiais. O segundo tipo seria o formato de rebordo alto, ou seja, a reabsorção do rebordo na região secundária é maior do que na região de suporte principal. Nesse caso, a gente teria o formato de um triângulo isósceles. É uma boa forma de rebordo, porém é inferior à anterior. Essa aqui, um triângulo equilátero, eu tenho uma distribuição mais adequada, mais equilibrada das cargas. Já com esse aqui eu não exagerei, mas normalmente seria uma diferença maior. A proporção, eu teria uma área mais estreita na região principal de suporte e teria uma área mais longa nas regiões secundárias. Então, por causa dessa área maior nas secundárias, ela também é uma forma interessante, mas não é mais interessante do que a reabsorção que deixa o rebordo na forma normal. Então, falamos da normal, falamos da alta, agora a gente fala da reabsorvida. Também tem o formato de um triângulo isósceles, porém, nesse caso, a base é maior. O que acontece nesse caso? É o oposto. Vou exagerar, tá, gente? Para ficar mais... Eu consigo ter uma boa área de suporte principal, mas os secundários são curtinhos. Essa reabsorção não foi adequada. O rebordo acaba sendo muito baixo. Então, eu não tenho uma boa, eu tenho uma perda significativa de suporte quando eu perco as laterais ali do meu suporte, do meu rebordo. Temos o estrangulado. O estrangulado é justamente o que o nome diz. Seria aquele rebordo altamente retentivo. Dificilmente eu consigo utilizar esse rebordo na participação da prótese. Por quê? Vamos lá. Digamos que é um molde isso aqui. O modelo, primeiro que na moldagem eu já vou ter problema. Minha moldeira não vai querer sair de jeito nenhum. Então, eu não tenho indicação de começar um trabalho nesse tipo de rebordo. Eu preciso fazer correção cirúrgica antes para fazer. Ou então eu vou aliviar, mas se eu alivio, eu perco retenção. E por último, o rebordo em lâmina de faca, que também não é um rebordo interessante, uma vez que a crista de suporte principal, eu estou exagerando, tá? Não chega a ser uma vertente assim. Mas eu tenho a minha região principal de suporte muito pobre. Tão pobre, tão fina, que é comum o paciente sentir dor quando mastiga, porque justamente é uma região, é uma aresta óssea. Nesse caso, da mesma forma que o anterior, pode ser necessidade procedimento cirúrgico prévio. Da mesma forma que eu falei antes, dependendo do nível, até pode se aliviar, mas o paciente vai mastigar ali. Mesmo que eu alivie, com o tempo o paciente pode vir a sentir dor. Então, das citadas, vamos só recapitular. Normal e alta oferecem boas possibilidades de suporte. Lembrando que a normal é a que oferece o melhor suporte. A alta, ela tem bom suporte nas regiões secundárias, mas a principal é um pouco mais pobre. A reabsorvida tem um pobre valor de suporte, é bem ruim. A estrangulada e a lâmina de faca são horríveis. Ambas podem requerer cirurgia prévia, uma intervenção cirúrgica prévia, tá? Bom, gente, essa aula é lotada de classificação, tá? Me desculpe, mas a realidade é essa. Em 1937, o autor chamado Elbrecht resolveu classificar os rebordos residuais mandibulares. O que acontece? Eu já falei para vocês que as próteses de extremo livre,
são as mais complexas. As próteses de extremo livre posterior são mais complexas ainda. E as próteses de extremo livre posterior mandibulares são mais complexas ainda. Porque a gente sabe que a mandíbula tem um padrão de reabsorção óssea predominantemente horizontal. Ou seja, rapidamente aquele rebordo vai perdendo altura, até ficar totalmente reabsorvido, de uma forma bem desfavorável. Então, por essa dificuldade, se investe energia para tentar superar esse problema. Dessa forma, esse autor, Elbrecht, classificou os rebordos residuais mandibulares de extremos livres de acordo com o perfil de como fica a crista depois dessa reabsorção. Dê uma olhada aqui nessa figurinha. Olha só. Olha quantas possibilidades de reabsorção. Quanto mais componentes de giro e componentes oblíquos tiver o sistema, pior é a estabilidade. Então, só de olhar isso aqui, a gente vê que, por exemplo, A parece ser o que apresenta uma menor instabilidade e, por outro lado, a gente vê que D, a gente tem uma boa instabilidade. E não é muito diferente disso. A primeira classificação é uma classificação considerada horizontal, na qual a crista mandibular posterior do extremo livre vai sendo cicatrizada de forma horizontal. Ali a letra A. Não tenho muitos componentes oblíquos, então eu não tenho a geração de forças de instabilidade. Então, ela se considera uma boa forma, uma forma favorável para ter uma boa distribuição. O segundo que ele cita é o descendente distal. Opa. O componente descendente distal, perdão, gente, a gente tem, né, aquela inclinação para distal, ou seja, eu tenho um componente de giro, pensem aqui comigo, olhem aqui a letra B. O alimento vai estar aqui, o alimento vai estar vindo aqui e aqui vai estar a mastigação, certo? A minha prótese está aqui, qual a tendência dela? Então, não é nada favorável esse tipo de sustentação. A linha desce para distal, a tração resultante da PPR vai ser distal, ela é desfavorável. A terceira possibilidade seria o ascendente distal. Vamos lá de novo para a nossa figura. Eu tenho um componente oblíquo, o que é desfavorável, mas o resultante desse componente não é de giro da prótese para fora dos dentes, mas sim para dentro. Então, existe um componente de giro, o que não seria interessante, mas é um componente de giro que não interfere muito na minha biomecânica. De forma que ela acaba sendo favorável. Não é tão boa em termos de distribuição quanto a primeira opção, que é o horizontal, mas não é tão desfavorável porque a minha resultante de giro é para a prótese no interior dos dentes e não para fora. Então, ela acaba sendo um pouco mais favorável. E, por último, que é bastante desfavorável, seria a última opção. Porque eu tenho descendente e ascendente. Eu tenho componente de giro para cá, eu tenho componente de giro para cá. Ou seja, quanto mais acentuado, mais instabilidade, pior é para a biomecânica da prótese. Bom, então falamos dos sistemas de suporte e sustentação, que está relacionado aos dentes, ao ligamento periodontal, ao osso alveolar, à fibromucosa, enfim. Agora, a gente fala do sistema de retenção e estabilização. Agora estamos falando de componentes da própria prótese. O sistema de retenção e estabilização, ele é composto por sistemas que colaboram, como o próprio nome diz, para a retenção e estabilização da prótese. Olha para cá, só antes vamos falar sobre uma coisa rápida, que é um conceito importante para se ter. Já! É um conceito importante que a gente precisa ter quando a gente fala de prótese. Vocês entendem a diferença entre retenção e estabilidade? Retenção, quando a gente fala de prótese, é qualquer força que esteja associada à remoção, que seja contrária, né, a uma força que tente remover a uma prótese, seja uma coroa, seja uma prótese total, no sentido do longo eixo dessa prótese. Então, retenção sempre associado ao longo eixo. Quando a gente fala de estabilidade, a gente fala de qualquer carga que tente remover a prótese nos sentidos oblíquos ou laterais. Tá? Então,
a gente não tem como falar de uma boa biomecânica de uma prótese falando só de estabilidade ou só de retenção. Retenção e estabilidade sempre, seja de prótese fixa, seja em prótese removível, sempre são conceitos que estão atrelados, porque um depende do outro. Se eu melhoro a retenção, naturalmente eu melhoro a estabilidade e vice-versa. Então, os principais elementos associados com retenção e estabilidade da prótese são grampos e encaixes, né? Cada um com a sua proporção. Lembrando que os grampos geralmente são externos e os encaixes são internos. Vamos falar sobre cada um deles daqui a pouco. Grampos e encaixes, eles são os responsáveis em impedir o desalojamento durante a função. Tá? Geralmente estão associados com a retenção, principalmente os grampos diretos. Os apoios, e aí eu quero que vocês repitam junto comigo 3 vezes. 3 vezes. 3. Tem evidências científicas que 3 é um número associado ao aprendizado. Se vocês tiverem contato com um assunto no mínimo 3 vezes, ou seja, quem assistir essa aula 3 vezes vai decorar a porra toda. Mas vamos lá. Então vamos repetir 3 vezes. Repitam junto comigo, por favor. Eu só vou parar quando todo mundo estiver falando. Apoio, fixação. Apoio, fixação. Apoio, fixação. Apoio, fixação. Por que eu estou falando isso? Cai, tudo que é prova que cai, PPR fala sobre apoio e fixação. O que significa isso? Fixação é o princípio para qual que suporta a existência dos apoios. O que são os apoios? A gente preparou lá para fazer um grampo bonitinho. Quando a gente acaba de preparar lá, no dente tem que ter um nicho. O que é um nicho? É um local, um buraquinho, literalmente, que eu vou ter um apoiozinho da prótese. Apoiozinho esse que vai manter a minha prótese fixa na posição e vai impedir que ela... Eu vou fazer uma ressalva a esse fixo já, tá? Mas, enfim. Fixa em posição de forma a impedir que a minha prótese fique macerando a minha gengiva o tempo inteiro durante a função, causando alguma lesão. Então, esse princípio chama-se fixação. E quem está associado ao princípio de fixação é o apoio. Eu já vi 1 milhão de questões perguntando isso. Dentre os componentes da prótese, quem está associada ao princípio de fixação? São os apoios, não esqueçam disso. Já já a gente vai falar mais sobre os apoios, mas eu quero que vocês já massifiquem isso. Então, associados aos sistemas de retenção e estabilização, grampos ou encaixes, apoios e os sistemas de conexão, que vão ser as barras ou conectores maiores. Vamos dar um intervalinho antes que eu seja chamada a atenção de novo. Em 5 minutinhos a gente está de volta. Eu vou fazer curtinho agora, porque a gente acabou de voltar do almoço e para a gente evoluir mais rápido, tá?